amigos e amigas da internet. Sejam primeiro bem-vindos, né? A TV Web Luz, estamos aqui no programa Espaço Interativo da AD, eu e a Ida, para conversarmos sobre alguns assuntos, alguns conceitos da doutrina espírita. Vamos conversar sobre perdão, compaixão, amar os inimigos e retribuir o mal com o bem. Vamos ver o que vai dar tempo da gente conversar, né? Porque tem bastante coisa aqui. O tema é bastante amplo, né? Com certeza. Então vamos começar a falar sobre perdão. Qual a sua interpretação, ou qual a interpretação da doutrina espírita sobre esse tema perdão? Olha, eu começaria dizendo assim, o que é perdão? Perdão é quando nós deixamos de sentir um ressentimento, uma raiva, mágoa com relação não só a outra pessoa, mas com relação a gente mesmo. Porque, acima de tudo, nós precisamos perdoar a nós mesmos. Né? Então, o perdão não é esquecimento. Na minha opinião, e eu acho na opinião espírita também, o perdão é entendimento. É entendimento. Exatamente. Interessante, né? Porque a gente, na verdade, ouve muito falar que perdão é, sim, o esquecimento. Esquecer o mal que te fizeram e tudo mais. Mas é interessante porque se Deus nos deu um dos atributos que é o pensamento, portanto a memória, como falar para alguém esquecer alguma coisa? Eu não penso que perdoar é esquecer nesse sentido. Porque o esquecimento ele é físico, né? É a memória. O perdão ele vai muito além disso, né? É um sentimento de não desejar se vingar, por exemplo. A pessoa te agrediu verbalmente, ou seja, de que forma for, te magoou, você não revidar. Isso também é perdoar. Agora, esquecer é muito físico, né? É memória. E às vezes você pode não esquecer determinado fato, mas você perdoa o fato. E como fazer para mudar isso? Quer dizer, vamos pensar que eu me magoei com alguma atitude de alguma pessoa, ou esperava alguma atitude que não aconteceu, eu me magoei. Como mudar isso? O que é necessário fazer? Você falou certo, eu me magoei. Então o problema é seu, certo? É verdade. Porque a pessoa fala, porque a pessoa me agrediu, o problema é dele. Como você vai lidar com isso? Se libertando daquilo, porque quando uma pessoa te agride verbalmente, ou te magoa, ou faz alguma coisa que você não esperava, né? Às vezes a pessoa acordou de mau humor, você dá bom dia para ela, te dá que bom dia que nada. Né? Então, é esse entendimento. Por que a pessoa está fazendo isso? Eu não vou entrar na vibração dela. Não vou me deixar ser manipulado pela situação que ela está. Então, isso é bem o entendimento da questão, né? É interessante, porque assim, vou contar uma história, ou duas histórias. Me magoei com algum amigo que ficou bravo comigo por alguma atitude que eu tomei, ficou muito bravo, nervoso, irritado, raivoso, a ponto de xingar, a ponto de agredir verbalmente. Nunca mais esqueço isso. Né? Vamos supor que alguém na rua, eu fiz alguma coisa, tenha feito alguma coisa, que deixou a pessoa exatamente igual, irritado, nervoso, raivoso comigo, e que ela usou as mesmas palavras. Eu nunca vi aquela pessoa mais gorda. O que vai acontecer? Normalmente, eu posso ficar bravo. Tá, no meu estágio moral, eu até vou ficar bravo. 1 hora, meio-dia, 1 dia, 2 dias, mas depois eu esqueço. Porque aquela pessoa é completamente desconhecida para mim. Qual é a diferença? Por que um eu não perdoo e o outro que agiu? E vamos nessa história, os dois usaram as mesmas palavras, o mesmo sentimento, a mesma raiva. Né? Um eu não esqueço nunca mais, que é o meu amigo, e o outro, vou ficar algumas horas, 1 dia, com raiva, mas depois eu não lembro mais. É uma questão do espírito, né? Da evolução do espírito.
O que eu entendo, o que eu entendo nesse processo é o seguinte: quando a gente tem um pensamento negativo, uma raiva, alguma coisa, isso te acorrenta as pessoas, né? Acorrenta aquela pessoa que te magoou ou você magoou. Então, você sentir raiva, sentir mágoa, sentir ressentimento, naquele momento ou algumas horas, isso faz parte da vida, é natural. Agora, o que precisa ser trabalhado? Essa raiva, esse ressentimento, não ficar aquilo virando uma obsessão. Aí você não dorme, no dia seguinte você está acordando com dor de cabeça, porque começa a afetar o teu corpo físico. Uhum. Porque muitas doenças, elas começam exatamente por esses ressentimentos, essas mágoas não tratadas. Então, por isso que o perdão, acima de tudo, é esse entendimento. Por que é preciso perdoar? Ele é uma necessidade perdoar. Você precisa trabalhar, ficar com raiva, fique, porque não ficar com raiva também diante de algumas situações também não seria normal diante do nosso processo evolutivo atual, né? Então você vai se magoar, a pessoa te pede perdão, às vezes se você não estiver preparado, olha, nesse instante eu não estou bem. Mas aí você vai analisar aquilo e vai perceber que quando você perdoa, o maior beneficiado é você mesmo, né? Porque se a pessoa está cometendo crime, se a pessoa, seja lá o que ela fizer, você corta aquela corrente que está te prendendo a essas vibrações negativas. Entendi. Sabe, Ida e amigos e amigas, o coordenador desse programa, Éder Fávaro, logo que eu o conheci, ele usa um termo várias vezes, já usou, que me chamou muita atenção, que é a palavra ressignificar. Nesse exemplo que eu dei de um amigo que eu não esqueço, a mágoa que eu tive, e aquele desconhecido, que eu vou ficar com raiva por um tempo, eu acho que a ideia é exatamente essa, é o significado que eu dou para um caso e para outro caso. Né? Aquele que eu tenho envolvimento emocional, normalmente, o significado é aquele que marca e vai ficar, às vezes, para o resto da vida. Se a gente for entender que, na verdade, não é a atitude da pessoa que me magoa, mas o significado que eu dou para a atitude da pessoa que me magoa, aí eu vou até acreditar que o livre-arbítrio existe. Porque ninguém me magoa, sou eu que me magoo. Quer dizer, se alguém me magoasse, nesse momento eu não tenho livre-arbítrio, porque, poxa, eu não quero ser magoado. Mas alguém me magoa. E onde que acontece mais esse tipo de coisa? Na família. Na família, que é exatamente nos amigos. Onde os espíritos que precisam melhorar, progredir, estão reunidos justamente para essa experiência, né? Uhum. E então o perdão ele chega a ser um ato de misericórdia quando existe esse entendimento do que acontece quando você retém o ressentimento. Você fica prisioneiro. Então o que é perdoar? É se libertar. É uma libertação. Uhum. E essas correntes negativas, elas vão influenciar tanto fisicamente como espiritualmente, porque quem é que vai... Quais são os espíritos que vão estar próximos de você quando você estiver com muita raiva ou com sentimentos negativos? Uhum. O que você está criando com os seus pensamentos? Então, o perdoar é, primeiro, entender que o próximo... ele está também em evolução, às vezes num caminho, num degrau, ou abaixo ou acima, a gente também erra, então nós também estamos todos juntos caminhando, né? Alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas o perdão, ele demonstra que a gente está aprendendo a amar, né? Que é exatamente a finalidade da vida. Né? Exatamente isso. E a gente vê, né, como tudo em relação ao perdão é o significado, né? Porque se um adulto me dá um tapa na cara, eu dou um significado. Se uma criança, um bebê que está no meu colo me dá um tapa na cara, é tapa, tapa, tapa. Né? Eu dou outro significado, é esperado, eu entendo. Não é assim? Então, e o perdão é exatamente isso, não revidar
e não sentir a raiva, não ser duas vias, né? Ele fez algo de ruim para mim, eu não vou retribuir com algo ruim para ele. Por quê? Porque aí eu estou me igualando num processo negativo, né? A questão do perdão também, nós temos que pensar na vida futura. Então, o que é a reencarnação? A reencarnação nada mais é do que uma oportunidade que a gente tem para melhorar. Melhorar o quê? Os erros que a gente comete todo dia, né? Porque todo dia, às vezes a gente magoa também pessoas sem intenção de magoar, depois se arrepende. Então, o que é o perdão? O arrependimento e a reparação também, que é importante, né? Eu puder reparar. Então, perdoar da mesma forma que a gente gostaria de ser perdoado. E isso, né, o mestre nos ensinou isso. O mestre falou, não perdoe 7 vezes, mas 7 vezes, 77 vezes. E outros exemplos também que a gente pode citar do paralítico, né? Quando Jesus fala, os teus pecados estão perdoados. Que coisa mais linda do que essa? Aí levanta, toma a tua cama e vá para casa. E aí ele fala, nossa, os pecados estão perdoados? O que significa isso? É interessante assim que em relação ao perdão, como em relação a tudo, nós estamos no planeta que nós consideramos um planeta escola. Então estamos aqui para aprender. Aprender a quê? Entre tantas outras coisas, aprender a perdoar. Mas como? Qual o exercício que nós podemos fazer para atingir esse patamar de perdoar o próximo, sem esquecer o que o próximo fez, né? Mas ressignificando o que ele fez. Eu acho que a gente tem que entender que o próximo é como nós mesmos. O que nós queremos? Nós queremos ser felizes, né? E tomamos as nossas atitudes baseado nisso. Só que ainda somos espíritos que vamos chamar imaturos. Portanto, cometemos erros. Faz parte do nosso processo evolutivo. Essa parte, nós vamos errar muito ainda, né? E então, nesse processo todo, é assim, primeiro entender que quando o outro erra, o outro comete um ato de agressão, não é ter pena dele, mas ter compaixão. Quando você começa a visualizar o outro como uma pessoa que está adoentada, às vezes, né? Não deixa de ser uma doença, às vezes, né? Dependendo da situação. O espírito, ele está em evolução, nós estamos em evolução. Quando você entende isso e começa a entender também dos laços que nos ligam uns aos outros, que nós todos estamos ligados uns aos outros por esses fios sutis, né? Então, as vibrações todas, nós podemos até transformar a sociedade através do nosso pensamento. Porque nós, através do pensamento, somos co-criadores. Então, se o meu pensamento com relação ao próximo é um pensamento ruim, o que é que eu estou criando? E daí você falou agora compaixão. Você usou o termo compaixão, que seria exatamente o nosso próximo item, né? Compaixão. O que é compaixão, Ida? Vamos começar por aí. O que é ter compaixão? Compaixão é amor, é caridade, né? Compaixão é você sentir o que o outro está sentindo, que é diferente da pena. Quando você fala, que pena, você está se sentindo superior, não é? Eu tenho pena de você. Então, a compaixão é diferente, a compaixão ela é ativa, né? Ela está ali querendo ajudar, nós temos exemplos, né, Madre Teresa, o Gandhi, tantos outros, né, que teve esse sentimento de compaixão para com o próximo, que é amor. Eu estava pensando aqui, é o seguinte, você falou assim, compaixão é amor, né? Então deveria chamar o termo com amor e não compaixão, né? Compaixão, vamos separar, né? Quer dizer, você ter um relacionamento, a visão de alguém com paixão. E eu achei muito interessante, vou ser sincero, não tinha pensado dessa maneira ainda,
Mas assim, quando nós começamos a namorar alguém, o que nós temos por ela? Paixão. Né? E qual é a visão do apaixonado perante a sua paixão? Ele não consegue ver os erros? Até vê, né? Só que as virtudes, a beleza está muito acima dos defeitos que ela pode ter. É interessante esse termo, eu achei, olhado por esse ângulo. Olha, todo mundo, todos nós temos defeitos. E ter o olhar de compaixão para com outra pessoa, quer dizer, procura ver a virtude, procura ver a beleza, apesar dos defeitos ou com os defeitos. Eu acho que o maior exemplo, bom, um mestre, né, é um espírito mais evoluído que passou aqui pelo nosso planeta. Eu acho que o maior exemplo de compaixão é quando ele, na cruz, ele pede para o Pai, Pai, perdoa-lhes os pecados, porque eles não sabem o que fazem. Então é assim que nós temos, que é esse sentimento de compaixão que ele teve. Ele não teve pena do povo, ele teve compaixão. Então é esse sentimento que a gente tem que ter com relação às pessoas ao nosso redor, sabe? Eu imagino, Ida, que na verdade... Eles não sabem o que fazem. Mas então, eu imagino eu que também, na muitas verdade, vezes, dependendo, né? Nós todos, muitas vezes, não sabemos o que nós estamos fazendo. Mas eu imagino que, na verdade, em relação a Jesus, ele fala com amor e não com paixão. Né? O dele é amor mesmo, pelo estágio evolutivo dele. Né? É interessante porque nós usamos um termo e não paramos para pensar sobre esse termo. Está falando em paixão. Né? E o que é a paixão para nós, se não isso do que eu já falei? Né? É você ter essa visão da beleza, essa visão da virtude. Porque todos nós temos defeitos, é verdade. Mas todos nós já temos alguma virtude. Todos nós já temos alguma beleza. Se eu procurar nas pessoas os defeitos, maior facilidade para encontrar. Mas valorizar o bom, né? Valorizar o bom, porque todos temos o bom. Eu acho que ter uma visão com o semelhante, com paixão, é exatamente isso. É procurar a beleza, é olhar a beleza, é olhar a virtude que está ali e está realmente ali. Todos têm, né? Todos têm. Pelo menos, apesar do nosso planeta ainda estar bastante atrasado com relação, mas todos nós temos essa semente, né? Essa centelha divina que é o amor, né? O amor, e o amor automaticamente é perdão, é compaixão, é a caridade, não é verdade? E é uma caridade que se faz àquele que errou, quando você perdoa, de uma certa forma você está sendo caridoso, não só com relação a ela, mas com relação a si próprio. Por quê? Para você não vir com pendências na próxima vida. E aí a gente vem rapidamente para o terceiro item, que é amar o inimigo, ou retribuir o mal com o bem. Por que eu tenho que amar o inimigo? Jesus já falou, né, que é muito fácil você amar o amigo, que nós temos que amar o inimigo. Quer dizer, já estamos num outro patamar. Ele está muito evoluído para nós. É difícil, não é fácil, mas acho que não tendo o sentimento de vingança, de raiva, de esses sentimentos negativos, já é um processo, acho que, de melhoramento, né? Que a gente tem que tentar melhorar a cada dia, conhecer nossos pontos negativos, né? Isso o que é? Reflexão, é ficar sozinho um pouquinho, como é que eu fui hoje, será que a pessoa me deu um esbarrão, a pessoa me tratou mal hoje, como que eu vou lidar, porque o problema é dele, não é meu. Se a pessoa está te fazendo mal, o problema é dele. Ele que está acumulando dívidas, por isso que no Pai Nosso, né? Qual que é a frase? Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não é? Em relação a perdoar as nossas dívidas, vamos, para sermos perdoados pelos amigos e amigas internautas, nós estamos terminando mais um programa. Agradecemos a atenção de todos e voltem a nos assistir. Obrigado. Obrigada, tchau.